Fala galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês, trazendo agora um assunto que está em pauta nessa semana. Na verdade, é uma grande atualidade, importantíssimo para você que vai fazer o vestibular e também, é claro, que precisa estar informado, tá atual o que vem acontecendo com o mundo. Bom, essa semana nós tivemos um incidente diplomático entre Belarus, Bielorrússia, tá, e países europeus devido a um avião que foi obrigado a pousar em Minsk, que é a capital da Bielorrússia. Bom, nisso tudo tem muita coisa importante para a gente falar. E para isso, sempre peço a vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha para a gente, porque a atualidade também tem aqui. Então a gente precisa falar um pouquinho de atualidade, a gente precisa falar de questões do Enem, SISU, ProUni, etc. Quase que eu quebrei o microfone aqui, tá vendo? ProUni, SISU, FIES, tudo que você imagina, fora os vestibulares que a gente está colocando. Colocamos um vídeo ontem falando um pouquinho do vestibular da Unesp. Ou seja, tem muita coisa importante, mas hoje o assunto está relacionado com a atualidade. Na verdade, essa semana toda a gente vai trazer muita coisa importante. E esse assunto tem muito a ver com uma questão que a gente já tinha colocado ali no canal lá no ano passado com as eleições em Belarus, na Bielorrússia, né? É um país aliado da Rússia, claro, né? Fez parte da antiga União Soviética, Alexander, né? Que eles chamam de o ditador na Bielorrússia, é um grande aliado de Putin também. Isso traz uma questão geopolítica muito importante. Voltamos ao período da Guerra Fria, que continua, né? A Síria é um exemplo claríssimo disso durante esses anos todos de guerra. De um lado você tinha a União Soviética, ou aspas, a Rússia, mil desculpa, porque a primeira base militar da União Soviética era na Síria, ali no Oriente Médio, a primeira base do Oriente Médio da União Soviética é na Síria, e do lado de Bashar al-Assad está Putin. Do outro lado, a favor dos rebeldes, desde lá de 2012, da saída das tropas norte-americanas do Iraque, que disso, de uma certa forma, foi o grande responsável também pelo surgimento do Estado Islâmico, ou seja, o crescimento do Estado Islâmico, está os Estados Unidos, claro, e outros de seus aliados, principalmente os europeus, da OTAN. Bom, o caso foi um caso bem específico, galera. Olha só a reportagem, você sabe que eu sempre gosto de fazer uma artezinha. A reportagem é o seguinte, olha lá. Conheça os envolvidos na crise do avião da Ryanair, né? Vamos colocar, acho que seria mais ou menos essa forma de falar, da Ryanair, e por que o caso virou uma disputa diplomática. A gente, na quarta-feira, quer dizer, eu vou falar quarta-feira, porque seria, vocês vão ver que o vídeo vai entrar na quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho da crise de Ceuta, que é uma crise relacionada ao processo migratório, também é uma crise diplomática, ou seja, estamos recheados de crises diplomáticas essas semanas. Uma crise diplomática entre Espanha e Marrocos, agora uma crise diplomática que é muito maior, mas muito maior mesmo. Pensa no seguinte, um avião saindo da Grécia e indo para a Lituânia. Aí muita gente fala assim, Roberto, Grécia eu conheço, a Lituânia não. A Lituânia também fazia parte das repúblicas socialistas soviéticas, mas hoje é um país que vem de vento e popa na Europa, tá? Não só a Lituânia, a Estônia e a Letônia. A Estônia, então, é um grande exemplo de tecnologia e avanço tecnológico e econômico no continente europeu. E importantíssimo, fica ali nos Bálticos, tá? Importantíssimo ali, muito próximo à Finlândia, e faz parte, claro, faz até inclusive fronteira com a Rússia. Mas esses países não fazem parte dessa aliança com Putin. Já são países, na verdade, foram um dos primeiros países a se tornarem independentes no período da queda, da fragmentação da União Soviética. Então foi mais ou menos o que aconteceu. O Lukashenko, o Alexander Lukashenko, na verdade, ele quis impor ali, além no período da eleição que nós falamos aqui, tem aqui um videozinho aqui no canal, a gente vai botar o link até na descrição do vídeo, ele quis colocar mais poder nessa região do centro, vamos colocar do centro asiático, nessa divisão que a gente chama de Eurásia, Eurásia, muita gente coloca mais ou menos com essas palavras, o seguinte, saindo um pouquinho da Europa e entrando na Ásia. Então ali, como a Bielorrússia é um país com uma extensão territorial maior,
em detrimento a esses países que são um pouco menores, como a Lituânia e tal, tentou impor um pouquinho a questão da força ou propriamente essa questão de influência apoiado no governo Putin. Mas, bom, o que aconteceu foi o seguinte, mas por que o avião foi para lá? Por que o avião foi desviado? Na verdade, existe um jornalista, um blogueiro, que faz críticas ao governo dele. Na verdade, a gente volta à questão do governo ditatorial, né? A gente achou que a globalização ia acabar com isso tudo e, na verdade, não acabou com nada disso. Pelo contrário, parece que ficou pior ainda. A gente via as ditaduras no continente africano, que infelizmente ainda continuam, as ditaduras em algumas regiões mais pobres, a própria América Latina, você tinha na América Central, por exemplo, tivemos governos ditatoriais, mas quando a gente pensa na Ásia e Europa, você fala assim, poxa, não, a Europa principalmente, mas quando a gente fala da União Soviética, fala de alguns países que de uma certa forma não correspondem tanto à democracia, e a gente vai olhar, tem vários países na Ásia, inclusive a própria Bielorrússia. Então, imagina o seguinte, você está no avião, indo para a Lituânia, e por acaso, né, recebe um comunicado da torre do governo bielorrusso, falou assim, olha, tem uma bomba nesse avião, então você tem que descer aqui. Os caças bielorrussos acompanharam o avião até descer, só que na verdade não tinha bomba alguma. Na verdade, o objetivo fundamental era pegar esse blogueiro, ou esse jornalista, ou muita gente, como a gente pode falar assim, é um adversário político do governo Lukashenko. Na verdade, e volto, né, a questionar a liberdade, né? É difícil, né? O mundo todo hoje, infelizmente, vive isso nesse contexto. E aí, é claro, galera, é claro que a gente colocou aqui como é que foi a trajetória do avião e qual é essa disputa diplomática. Primeiro, o avião sai da Grécia, né? Quando vai chegando na Lituânia, ele passa por Belarus, é claro, você vê a dimensão de Belarus, assim como a Ucrânia, que também sofre uma intervenção russa fortíssima, depois a gente vai até falar sobre isso. Foi questão do Enem em 2020, o Enem digital, então a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da Ucrânia, inclusive a Crimeia, que foi retomada pelos russos em 2014. Então, Belarus, o avião foi e pousou consequentemente, mostrando que o poder, né, nesse cenário, nesse contexto, foi concretizado. Lembrando que Putin apoiou a decisão do Lukashenko. Entretanto, e aí vem a crise diplomática, de um lado eu tenho o cenário europeu todo com Estados Unidos totalmente contra esse sequestro feito por Estado. É a primeira coisa que a gente pensa nisso, né? Foi feito um sequestro de avião feito por um governo. Não por pessoas, não como aconteceu, infelizmente, no 11 de setembro ou em outros, que a gente já ouviu falar no mundo todo. Não, foi o Estado que sequestrou para prender apenas um adversário, talvez, político ou um crítico do próprio governo Lukashenko. Essa é uma questão bem importante e que não vai ficar somente aí. Você já sabe que a Rússia sofre alguns embargos econômicos da Europa com a invasão da Ucrânia. Será que esses embargos serão piores? Porque a Rússia só salva devido ao apoio chinês. Será que essa disputa geopolítica vai ficar um pouco maior? Essa é uma questão que, para mim, é muito interessante e muito importante. O mapa mostra um pouquinho aí o que foi essa situação, né? O que é a Europa em si e o que são os países que estão ali entre, como a gente falou, né, a Eurásia, entre a Europa e a Ásia, mas sofre uma influência muito grande ainda do governo russo. Isso, as cenas dos próximos capítulos, certamente nós veremos por aqui também. Galera, um grande abraço para vocês, espero que vocês se inscrevam novamente no canal. Aproveita para se inscrever no canal, novamente não, né? Se poderia, seria excelente. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá um joinha pra gente, porque isso a gente vai falar de muita coisa importante. Essa é uma das coisas que eu acho que são fundamentais, não que vai cair em prova do Enem, etc., mas são coisas que a gente pode falar no passado. Por exemplo, caiu a Ucrânia, mas a gente vai colocando alguns exemplos para que você leve para uma prova como essa um conhecimento geral muito forte. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.